Olá, pessoal! Bem-vindo ao nosso primeiro podcast, o Pod Patroas. Estamos aqui eu, a Bruna, e a nossa convidada Marla. Eu, Anne, formada em Educação Física, Recursos Humanos, Técnica e Segurança do Trabalho, e sou sócia proprietária do espaço de treinamento de mulheres, somente para mulheres, Patroas de Canoas. Eu, Bruna, formada em Design de Produto, formanda de Educação Física, também sou sócia proprietária das Patroas. Marla, se apresente para nós. Oi, galera. Bom, eu sou a Prof. Marla, sou bacharel em Educação Física, sou pós-graduada também na área de Educação Física, no treinamento físico, e a minha especialização hoje é no treinamento físico de bariátricas, no pós e no pré-cirurgia bariátrica. Então, o nosso primeiro assunto escolhido, abordado nesse podcast, vai ser sobre o Setembro Amarelo, que traz a questão do suicídio, né? E a gente associa os suicídios à depressão. Então, a gente queria contar um pouquinho dos casos que a gente tem, falar um pouquinho sobre os casos reais da gente, né? Então, Marla, eu queria que tu falasse um pouquinho para nós do teu caso específico. Sim. Então, eu comecei a me preocupar e a estudar um pouquinho mais, saber um pouquinho mais dessas doenças, pela experiência do grupo que hoje eu coordeno, né? Eu coordeno um grupo de pacientes bariátricas, e neste grupo, ao passar do tempo, a gente foi conhecendo alguns casos, e isso me levou a querer saber, entender, saber mais de cada situação, de por que isso acontece. E também comecei a estudar o efeito da atividade física nesses casos. Posso falar também que eu acabei estudando um pouco em mim, porque eu também, com o passar do tempo, consegui verificar alguns sinais de ansiedade e depressão. E por esse motivo, então, eu acho importante, né? Até agradeço o convite, acho importante a gente falar desse tema, não só no Setembro Amarelo, mas como o Setembro Amarelo nos dá essa visibilidade, é importante a gente falar nesse tema. E não sei se vocês já querem que a gente comece a falar um pouquinho dos tipos. Eu quero. Tá. Fala um pouquinho pra gente. Depois a gente vai entrar aqui com os nossos parceiros, mas eu quero que tu fale da introdução aí pra gente. Então, nesse estudo que eu realizo, assim, eu pude constatar, e também nos livros, enfim, né, em tudo que eu já estudei, que a gente trata da ansiedade sobre dois aspectos, assim, existem dois aspectos. A ansiedade, ela pode se manifestar de forma passageira ou de uma forma mais crônica. Então, por isso a importância do diagnóstico mais cedo possível, isso, para que a gente possa já ter uma resposta melhor. E no caso da depressão, que é um sintoma hoje, até com as redes, com tudo, muito fomentado, assim, a gente vê muitos casos de depressão. A depressão, ela já é mais crônica, ela já é mais severa, e ela já precisa de uma abordagem mais forte, digamos assim. Por quê? Porque a depressão te força a sair do convívio. Uhum. E ela é muito silenciosa, muito, né? E te forçando a sair do convívio, às vezes as pessoas que estão na tua volta nem percebem. Então, tu começa a se afastar aos pouquinhos, tu começa a mudar um pouquinho o teu hábito. E aí, entra também um pouco da perspicácia do profissional da educação física. Tua aluna começa a faltar muito aula. Exatamente. A tua aluna deixa de interagir no WhatsApp. Ela deixa de achar divertidas as coisas. Então, essa minha aluna está requerendo um pouquinho mais da minha atenção. A gente costuma fazer muito isso. A aluna, a gente já percebeu que ela tem algum problema, tá? Sim. Problemas todos têm. Todos. Né? Mas que está mais agravado em virtude de uma depressão, seja ela com ou não motivos, né? Mas a gente já está sabendo. Então, quando ela começa a faltar 2, 3 dias, ou eu ou a Bruna, a gente já faz esse trabalho. Fulaninha, cadê tu? Tô sentindo a tua falta. Tô sentindo a tua falta. E muitas vezes é disso que ela tá precisando. Dessa chamada, dessa atenção, né? Desse
acalento, né? Sentiram a minha falta, Exato, isso é importante. eu sou importante naquele grupo. Uhum. Então, a gente costuma fazer isso também. E tem N casos, né? Porque, às vezes, a família consegue diagnosticar, entender, perceber, mas muitas vezes não. Porque nós estávamos falando, né, Bruna? Tem pessoas que tu não diz que ela tá com depressão. Porque tem pessoas que, se ela estiver em um ambiente cercada de outras pessoas, ela vai estar ali aparentando A que máscara está da bem. felicidade. Exatamente, a máscara da felicidade. Que se ela tá em casa sozinha, se tá ela e as pessoas que ela mais se sente confortável, assim, ela tá afundada, ela tá em depressão crônica. A gente conhece muitos casos, assim, né? Eu me preparando para o podcast, eu li um texto que até não tem uma autoria atribuída a ninguém. Mas esse texto fala exatamente, mais ou menos assim, que se tu me vê sorrindo, eu tô sorrindo pra ti, mas eu também tô tentando me convencer que eu estou bem, né? Tu vê meus olhos brilhando, tu acha que é de felicidade, mas na verdade eu tô segurando para as lágrimas não correrem. Então, tem muito disso. As pessoas hoje em dia se vestem aquela máscara para que ninguém perceba, porque tá todo mundo tão na correria. Que tu não quer ser um problema, né? Exato. E falamos sobre isso ainda, que tem pessoas que têm mais liberdade de se expressar, né? Consegue se expressar melhor, inclusive dos maus sentimentos, dos sentimentos ruins, né? Então, ela desabafa comigo, contigo, mas tem outras que não conseguem. Tem outras que se fecham, né? Que se fecham, né? Então, eu até acho que aquelas que conseguem, né? Se chegar e chorar um pouco e falar sobre o problema, eu acho que isso alivia, né? Eles estão a um passo de tentar uma cura, né? Eu acho que tem a pessoa que entende que ela tá com aquela doença, né? Que ela entende que ela tem aquele problema, e tem a pessoa que não tá entendendo ainda, né? Que ela ainda não sabe que tem aquilo, que ela apenas se sente triste, que ela só não quer socializar. Então, ela demora até entender que ela tá nesse processo. E agora a depressão vem sendo entendida como uma doença, mas há pouco tempo atrás era uma bobagem. Era frescura. Eu ia né? falar isso. Na minha geração não se via. A gente... essa guria... Que nem comigo. Eu posso dar um relato muito fiel, assim, da minha situação. Eu sempre fui uma menina que chegavam meus primos em casa, eu falava pra minha mãe... já de novo essas crianças aqui me incomodando, me trancava no quarto, eu não queria interagir, aquilo me incomodava, aquele barulho me incomodava, aquele monte de gente me incomodava. Eu dormia praticamente o dia inteiro, passava a noite inteira vendo televisão. E assim era, só que as pessoas achavam que eu era mimada, que eu era fresca, mas na verdade isso já eram sinais de uma depressão bem latente. Então, assim, desde que eu me lembro, hoje estudando, eu consigo ver que eu já dava sinais e que as pessoas, não por maldade, mas porque também não tinham esse conhecimento. As gerações, se a minha geração já é uma geração que tinha pouco conhecimento, tu imagina as gerações passadas, meus pais, meus avós. Não, eu era uma criança mimada. Ah, tá. Ela só quer dormir, porque ela só quer fazer os horários dela. Então, essa semana tava circulando uma imagem, até um meme, né? Que tem... nos anos 80 não existia ansiedade. E aí tem um lápis todo mastigado, assim, né? E verdade, eu vi também isso. Já eram retratos de ansiedade, só que não se entendia dessa forma, né? Hoje em dia a gente entende. Eu acho que a gente avançou muito para umas questões, e algumas questões que evoluíram acabam trazendo alguns transtornos, e por outro lado, vem a medicina com grandes evoluções e que já trata com um olhar mais humano, mais carinhoso. Então, hoje em dia, tu consegue tratar melhor esses distúrbios, né? Estudos, né? Eu até marquei aqui que em 2019, uma pesquisa do IBGE apontou que 16,3 milhões de brasileiros sofrem com depressão. Imagina. Né? Então, e isso aqui não tinha pandemia ainda. Sim, que veio para agravar. Né? Então, assim, isso aqui, uma pesquisa de 2019, tu imagina como é que tá hoje, depois de tanta criança presa dentro de casa,
né, de tanto home office, que é algo que entrou assim e que permanece, que agora até tá um problema, né, para as pessoas voltarem a trabalhar, Sim. né, Causou uma fobia social. Exatamente. O Tem gente que diz, eu não voltar- consigo me ver trabalhando no meu É. escritório de novo, eu não consigo me ver. E isso Eu também não quero, eu quero ficar em casa com meu marido, eu quero ficar em casa com a minha mulher. é aquele sistema de proteção. E isso é uma coisa que também pode ser um indício de algum distúrbio. Porque antes tu te via obrigada a ir trabalhar, né? Uhum. E depois que tu ficou protegida no teu lar, tu não consegue mais trabalhar com outras pessoas, interagir. Não deixando de ganhar o teu salário, né? Exato. Uhum. Tu não perde aquele tempo no deslocamento. Uhum. Tu não te expõe a nada. Nada. Aham, São- Só que eu acho que ao mesmo tempo isso causa essa fobia, Sim. essa questão da pessoa não querer mais se relacionar com tantas pessoas. E ao ser obrigada a se relacionar, começa a ter problemas. Agravar a ansiedade. Gurias, a ansiedade é algo muito latente hoje em dia. É. E assim, ó, o que a gente percebeu na pandemia? Como a maioria das pessoas começou a não poder sair, a gente começou a ter que atender 1, 2 alunas separado, Sim. máscara e tudo Uhum. mais. O retomar da atividade física também tá complicado. Exato. E o transtorno da falta de atividade física. Eu, por exemplo, nós mesmas que estamos acostumadas a praticar atividade física, como foi difícil a adaptação de tu fazer as coisas em casa. No começo, eu lembro, eu comprei tapete, piso emborrachado pra pular, pra fazer atividade. Eu fiz isso 2, 3 vezes. Então, como é que tu vai cobrar de alguém que já não Exato. tem? Uhum. Então, olha como algumas pessoas que conseguiam controlar pela atividade física, olha como elas ficaram. Olha como isso se agravou na pandemia. Exatamente. E a gente tá vendo nas nossas academias como tá sendo esse retorno. Como elas estão vindo mais nervosas, mais ansiosas, mais depressivas, com Nossa. peso aumentado, com menos resistência. Uhum. Eu tenho observado muito, assim, muita gente chega ou nos chama pedindo informação e a primeira coisa que elas falam é, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso fazer alguma atividade. Ou porque ela mesmo diagnostica isso nela, né? Ou de frente para o espelho, ou de frente para uma situação, né, de ansiedade mesmo. Ou porque ela foi ao médico e teve lá os exames todos alterados e o médico disse para ela, eu sempre digo, né? Eu sempre digo, a atividade física começa o quanto antes. Porque tu vai ter que fazer. Sim. Ou tu vai ter que fazer porque o médico disse para ti que teus exames só vão melhorar, ou tu vai morrer dali 1 ano se tu não entrar para uma atividade física, ou tu não vai conseguir mais ter mobilidade devido ao peso, mas alguma coisa vai te trazer para atividade física. Então pensa comigo, quanto antes tu começar, quanto antes tu pegar apreço para aquilo ali e entender que aquilo ali te faz bem, melhor. É verdade. Né? Tem 1 mês mais ou menos, iniciou conosco uma aluna e ela fez aula experimental e me disse, eu sou bariátrica. Agora eu não vou me lembrar quanto tempo ela disse que ela era bariátrica. 10 não sei anos, se se não me engano. 10? Bastante tempo. Acho que tem 23 quilos a mais agora. Entrou num projeto da Santa Casa, eu acho, agora, pros deve ser pros bariátricos que adquiriram estudo de peso, reganho. alguma coisa, Sim, né? com Não certeza. entendo muito bem disso. Mas ela entrou e o médico disse pra ela, tu tem essa lista aqui de remédios para depressão, tá? O projeto de emagrecimento. E o que só pode substituir para ti essa lista aqui de remédios para depressão é a atividade física. E ela, muito consciente, disse, eu não quero tomar remédio. Então eu vou começar e eu vou vir todos os dias. E ela vem. Que amor. E a gente já percebe, assim, bastante diferença. Mas também percebe as recaídas. E aí ela entra lá naquilo que nós falamos no início. É aí que a gente fica sempre em busca. 2 dias sem vir, a gente já vai atrás, né? Tô te esperando aqui. Ai, ontem eu não tava muito bem. Não, tudo bem. Tá tudo bem tu não estar bem um dia, mas não pode dar continuidade para aquilo ali. Então, a gente busca, ela vem e ela tá muito feliz. Ela faz postagens diárias. Ela tá, sabe, quando a pessoa se realiza e entende que fez a escolha certa? É isso que eu vejo, porque todo mundo quer pertencer a algo. Todo mundo quer fazer parte de alguma coisa. Sim. E eu vejo muito agora que tu tocou no assunto de bariátrica, que é a minha especialidade, eu vejo isso diariamente, assim.
Nem toda bariátrica tem depressão e ansiedade. Nem toda, óbvio. Mas um grande número... Tem estudos, né? Muitos estudos falam sobre isso. Que, assim, ó, que é... A obesidade, ela é multifatorial, a gente sabe. Tem questão ambiental, tem a questão da genética, tem a questão das doenças associadas. No meu caso específico, eu tive um evento traumático, que eu fui policial, né? Não contei isso pra vocês, mas eu fui policial durante 25 anos. Com 1 ano, mais ou menos, de formada, eu tive um evento traumático, eu fui refém numa ocorrência. E desde ali, eu desenvolvi ansiedade, depressão e eu desenvolvi também uma compulsão alimentar. Parecia que eu estava sempre com um vazio. E aquele vazio só era preenchido com a comida, porque comer era a única coisa que eu poderia escolher. O que, quando e a quantidade. Então, parecia que na escolha da comida eu podia dizer assim, não, alguma coisa na minha vida eu posso determinar. E aí, o que eu fiz? Eu troquei essa compulsão alimentar, obviamente, eu precisei buscar ajuda médica, fiz bariátrica há 5 anos, mas eu troquei essa compulsão pela atividade física. Porque são 2 coisas que dão prazer, né? Então... E um prazer imediato. É assim, eu sempre vejo, e chega a ser meio clichê isso, mas todas nós que trabalhamos com atividade física, a gente fala. Eu já vi muita gente falar assim, eu não queria vir e sair melhor, mas eu nunca vi ninguém dizer assim, eu queria tanto vir e sair pior. Não, isso não existe. Mas a gente fala. A gente fala quase todo final de aula. Vocês nunca vão se arrepender de vir. ter vindo. Porque a gente sabe que, às vezes, esses fatores pesam muito na gente sair de casa. Até lá a gente tem diversos horários durante o dia. E os primeiros horários da manhã, geralmente, são de pessoas que estão em casa. Então, é o horário que as pessoas mais costumam faltar em cima da hora. Porque quem vem direto do serviço já tá ali e vai. Os horários da manhã, as pessoas costumam faltar mais, porque fica se procrastinando, né? A casa segura. Eu tô no meu ponto seguro, eu tô confortável. E aí a gente diz, mas vocês nunca vão se arrepender de ter vindo. Não. E nunca se arrepende. Nunca. É muito prazeroso, né? Me lembrei de um outro caso relatado de uma aluna esses dias, que ela disse assim pra mim, o meu primeiro eu vim, ela é uma advogada, sobrecarregada e com níveis já, né, de depressão, e ela me relatou assim, já estava treinando conosco mais de mês, e ela disse, no meu primeiro treino, quando acabou, porque o nosso treino lá no Patroas é aquele treino louco, né? É aquele treino curto, intenso e louco. Então, ele libera muita, né? Todas as tuas inas. Ela disse que quando ela terminou, ela caiu em choro. Claro, a gente tá com a sala lotada, às vezes a gente não vê, né? Ela disse, eu caí em choro. Era como se eu tivesse descarregado tudo aquilo que eu trazia nas minhas... Nossa, tudo aquilo que eu trazia nas minhas costas foi embora. E eu caí em choro. Capaz, eu também já tive vontade de chorar. No final do treino. Mas esse choro, além da questão... Eu me arrepio de falar. Eu também, ó. Eu também já tive vontade de chorar. É um choro de alívio, né? É uma coisa muito... E também o que eu vejo, não é só o alívio, é tu saber que tu conseguiu. Nossa. Porque eu acho que a depressão e a ansiedade, mais a depressão, ela te tira muito isso. A certeza da tua capacidade. Tu começa a te questionar, porque assim, se eu não tenho força para levantar de manhã, se eu não tenho força para tomar um banho, tu entra naquele ciclo vicioso de que tu não é capaz de mais nada. E isso é uma das coisas que mais me entristece nas pessoas. E quando eu questiono uma aluna minha, por que tu não veio? Eu disse, Marla, eu não tive forças para levantar hoje. Eu queria muito estar com vocês, eu sei que ia me fazer muito bem, mas eu não tive força. Eu não tomei banho ontem, eu não consegui comer, E aí tu vai, tu faz um esforço enorme para ir treinar e tu consegue terminar o treino. No teu tempo, com a tua carga, com as tuas condições, mas tu terminou. Opa, acendeu uma luz. Olha, eu posso. Hoje eu venci. Isso. E eu acho que isso que o treinamento físico faz. Eu venci. Eu consegui. Eu sou capaz. Eu começo a lembrar que eu sou capaz de fazer coisas que eu já achava que eu não podia mais. E quando a gente consegue
progredir na carga. Nossa! Quando a gente consegue fazer um Desenvolver. movimento ginástico que a gente não conseguia. A alegria que tu percebe Aham. nas alunas, na gente, né? Sim. A alegria que tu sente com aquela conquista é como se tu tivesse ganho um prêmio. E É não o teu deixa prêmio. de ser, É o teu prêmio pessoal. e não deixa de ser um prêmio, porque, cara, é muito bom. Então, eu acho que isso vem de encontro, combate esse sentimento da depressão. Com certeza. Entende? Que seria tão importante que todo mundo entendesse, porque as pessoas associam muito o treinamento, a atividade física ao corpo, A performance. estética. Uhum. E, nossa, vai tão além. Nossa. E às vezes as pessoas acham que quem treina quer se mostrar, quer ficar com o corpo perfeito, isso é só consequência, porque obviamente que o teu corpo vai mudar. E quando ele muda, isso também te causa alegria, isso também te causa felicidade. Autoestima, né? É a tua Melhora a autoestima autoestima. que fica recuperada. Mas não é É tu poder Não é só descarregar isso, teu né? carro sozinha Sim. com as compras no mercado. É tu poder amarrar teu calçado. Eu tive 120 quilos, então eu sei da limitação do meu corpo. E eu com quase 50 anos, eu jamais vou ter um corpo maravilhoso. Quantos de anos novo. tu tá, Marla? 48. Ai, que linda. E incrível, né, que eu fui descobrir atividade física. Eu praticava atividade física no quartel, mas era aquela coisa imposta. Sim. Imposta. Gurias, eu me Aham. lembro correndo, porque a gente faz avaliações mensais, anuais, e eu me lembro correndo na pista do quartel e chorando e pensando assim, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu tô sendo obrigada? E aí, quando a atividade física, por causa da saúde, começou a entrar na minha vida de uma forma forçada, e com o passar do tempo, aquilo foi tão natural, eu fui ficando tão mais feliz, eu comecei a ver que as pessoas se inspiravam em mim, eu pensava assim, como assim? Como que as pessoas estão se inspirando em mim se eu não me sinto capaz para isso? Uhum. E aí foi num crescente, e hoje quando eu posto meus treinos, que eu faço essa progressão. Comecei com uma barra de 15, eu consegui aumentar para 20, para 25. Para quem levanta 100 quilos, os meus 15 não são nada. Mas para mim, que era sedentária, que tinha dificuldade, gurias, toda segunda-feira eu precisava ir no Hospital da Brigada para tomar uma injeção para dor, porque eu tinha um gatilho de dor na ponta do pé que me refletia que eu não conseguia caminhar. Então, hoje, quando eu consigo levantar meu peso num deadlift, por exemplo, nossa, eu tô comemorando um aniversário, porque é mais um mês de vida. Mas aquela pessoa que um dia levantou, que tá levantando 100 quilos hoje, um dia levantou 15. Isso. Isso é incrível. Tu levantar o teu peso é incrível. Tu sair de uma barra de 15 para uma de 20 é incrível. Essa semana eu tava falando isso pras gurias. Apreciem os pequenos momentos. A gente tem, às vezes, muita gente que chega e não consegue pular corda, por exemplo. E fica, ai meu Deus, mas o que eu vou fazer? Eu pulava quando eu era criança. Eu não consigo pular corda agora. E aí, daqui a pouco, tá fazendo 10 pulinhos de corda. E fica, meu Deus, eu vou conseguir, meu Deus. É muito incrível. E isso é incrível mesmo. Eu digo isso para as minhas alunas. Gurias, comemorem as pequenas conquistas. Porque se tu não souber valorizar as pequenas, tu nunca vai valorizar uma grande. Porque a grande, ela é construída das pequenas conquistas. Então, às vezes parece meio bobo, mas o óbvio precisa ser dito, né, gurias? Precisa. A gente precisa estar reforçando diariamente. Olha, tu é capaz, tu pode. Um pouquinho que tu evoluiu já é um montão lá no final. Então, vamos comemorar as pequenas conquistas. A gente tem... É que a gente trabalha com muita mulher, né? E a gente sabe que a mulher, ela é a mais atingida, o índice maior é de mulheres com depressão por N coisas, né? Mãe, mulher, dona de casa, trabalha fora também, ajuda nas despesas de casa e por aí vai, né? Leva a gestação. Mas a gente também tem casos muito legais, assim, de gente que, nossa, a felicidade em fazer um treino, né? A gente tem, eu vou falar o nome dela aqui, a Ana Carolina. Ana Carolina. Né? Aí, quando ela assiste a gente, ela vai... Legal. Ana Carolina, ela é muito feliz treinando. Aquilo para ela, assim, é uma realização e ela tem as metas, né?
Ah, isso é muito legal. Os objetivos dela. E ela tá muito consciente que vai levar 2, 3, 5 anos, mas que ela vai conseguir. O dia que ela conseguir, aquilo vai trazer para ela uma... Ela já é feliz fazendo aquilo ali, né? Aquilo ali já quebrou muita barreira na vida dela. Não é que ela é feliz total. Ninguém é Não, total. não é. Tem momentos, né? Então, ela também tem os problemas dela e, quiçá, não tenha alguma coisa que a deprime, né? Mas treinando, ela é muito feliz. Completa. Uhum. Isso é legal. Ai, desculpa, Não, Bruno. pode falar, Mas pode falar. isso que tu falou de metas, me lembrou algo muito legal, que é isso. É da gente começar a colocar metas possíveis. Porque a frustração também leva à depressão. E ter te gera consciência ansiedade. que não é A daqui 2 comparação meses. também. Isso. A comparação, né? Porque às vezes a gente vê uma pessoa fazendo muito mais e fica frustrado ali, né, com aquilo, porque tu tá fazendo menos. Mas tem que entender que são processos, são corpos diferentes, cada um tem o seu tempo. Pode ser que aquela pessoa já esteja fazendo há muito tempo, Exato. pode ser que ela tenha desenvolvido mais rápido, mas tá tudo bem. Biotipo. O importante é estar em Cada um movimento. tem o seu... Biotipo, cada um tem o seu histórico, tempo, tudo. de vida, muita coisa conta. Mas isso de tu colocar metas reais pra ti é o segredo do sucesso. É, né? É o segredo. Coloca uma meta real, não te compara. Tu vai ter sucesso. Ô, Marla, eu vou querer que tu conte pra nós algum dos casos que tu tem lá, mas antes a gente vai falar dos nossos, nossos parceiros. Então, pessoal, Acordei Assim Lashes, a nossa querida Tchelle lá, que é a que coloca os nossos cílios aqui também. Maravilhosa. Tá com várias promoções, as promoções estão passando aqui na nossa tela e a gente também vai divulgar nas nossas redes. A Tchelle, ela é certificada internacionalmente e também dá cursos e tá com umas promoções aí bem legais que a gente está divulgando. Temos também a Malha Bela, é uma loja que vende fitness e casual, trabalha com aquelas marcas queridinhas, Live, Runmore, e tá passando aqui na tela que a gente tem um cupom de desconto. Então, pode comprar lá na Malha Bela com o cupom PATROAS15, tá passando ali também o @ deles, e a loja fica na Araguaia 850. A gente tem como parceira também a World Jump. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui na tela direitinho. Aqui. Foi? Essa aqui é uma bota de rebote, e a World Jump é uma loja exclusiva dessa bota aqui. Essa bota é deles, eles fazem... Além de vender todo o equipamento, eles fazem toda a manutenção, né? Então, você encontra a loja, deixa eu olhar aqui, na Tobias Barreto 900, dentro da Sesgapa. Lá a Lídia pode dar todo o suporte de venda, de manutenção, não só da marca deles, mas das outras marcas também, certo? E a gente tem a Ana Terra, que é a nossa parceiraça. Tá sempre com nós em eventos, é uma loja de suplementos, loja de naturais, produtos naturais e suplementos. E a Ana disponibilizou para nós essa cesta que a gente vai estar sorteando, a gente vai colocar depois ali na legenda como faz para participar do sorteio dela. A Ana Terra fica na Boqueirão 2100. Marla, conta para nós então algum caso que tu esteja lidou, né, que tenha um diagnóstico ou não esteja diagnosticado ainda, mas tu já percebeu, né? E como que tu trabalha, né? Para a gente entender também que a atividade física faz, mas o professor que está ali faz também, né? Depois eu quero falar, a gente vai falar um pouquinho do nosso espaço também, como a gente trabalha para isso. Eu queria que tu desse o teu relato. Bem legal isso que tu disseste com relação à postura do professor. Porque o que a gente sabe? A gente sabe que se tu já tá passando por um quadro depressivo e de ansiedade, se tu não for, já tem uma dificuldade de sair de casa. Se tu não fores bem recebido nesse ambiente, tu não vai voltar. Então, eu convido, né, aos profissionais de educação física que busquem uma qualificação na área de saúde mental também. Tudo que a gente estuda complementa e te torna um profissional mais completo, mais qualificado. Bom, eu trabalho há quase 3 anos com um grupo específico de bariátricas. E a gente... desde do pré-operatório, a gente já tem como requisito para que tu possas te habilitar a fazer a cirurgia, que tu passes por um atendimento com um psicólogo, um psiquiatra, inclusive tem que ser laudado. Então, como eu disse antes, não que seja uma regra que todas as pessoas com bariátricas tenham algum distúrbio, mas pela minha experiência, a grande maioria sim tem alguma coisa, algum transtorno, uma ansiedade,
que te leva à compulsão. Naturalmente, né? Até por tudo que se passa, né? Natural, Então, assim, eu tenho... já convivi com casos bem fortes, assim, de pessoas que já, inclusive, atentaram contra a sua própria vida, que tomam medicação. Então, eu já sabia, quando a pessoa chegava, a forma como eu já tinha que abraçar, já tinha que mostrar que ela era importante, estar ali. Não que as outras não sejam, mas a gente tem que ter esse olhar, né? De quem tá precisando de ti. E como a gente conversou antes, algumas pessoas não te falam nada. E às vezes tu tá na correria do dia a dia ali e escapa. E daí eu sempre tenho a nossa sorte é isso, tem sempre alguém no grupo com um olhar mais atento, né? Mais cuidadoso. Precisamos de apoio. Isso. Hoje, olha, tu notou, Marla, que hoje a fulana chegou e tá tremendo. Hoje a fulana chegou e não cumprimentou ninguém. E a gente começou a ter um foco mais nessas... Não é um caso só, tá, gurias? Eu tenho vários casos. Sim. Mas a gente começou a trabalhar conjuntamente neste foco. E eu já passei por algumas situações de medo, de bastante medo, inclusive, da pessoa se machucar, durante o treinamento, passa mal pela medicação excessiva ou por não ter dormido. Então, é o que a gente estava falando, o profissional precisa estar qualificado. A gente tem na faculdade uma atenção para alguns distúrbios, mas eu acho que a gente precisa buscar fora. Precisa. E eu busco muito isso fora, assim. Inclusive, eu procuro ter a liberdade de dizer, fulaninha, acho que tá um pouquinho demais, seria bom tu retornar no teu profissional, porque com o tempo a gente vai achando que tá tudo bem. Mas às vezes precisa de um ajuste na medicação, a gente precisa... Talvez aquele psicólogo não tá sendo tão... o mais indicado pro teu caso. Eficaz, né? Isso. Então, às vezes, tu não te sente tão à vontade, tu não te abre e também não vai te trazer uma solução. Então, tenho bastante casos, assim, muitos casos. Tenho esse olhar atento e eu sempre digo para as gurias, tenho em mim uma amiga, eu tô sempre de braços abertos, assim, o que eu não puder resolver na hora, eu vou procurar ajuda, vou procurar entender, vou procurar estudar, né? Sintam-se em casa, mas procurem ajuda. E se tu não tem o diagnóstico, mas tu tá te sentindo, né? Opa, notei que hoje eu tô mais tristinha e amanhã eu tô de novo e passou um mês eu tô de novo. Então, atenção aos sinais. Muita atenção aos sinais. Nós lá como espaço, né? Como professoras e como espaço, a gente também tenta ser um ambiente que não é só chega, treina e vai embora. Né? A gente costuma se envolver muito com as alunas, com a satisfação das alunas. Sempre foi assim. Desde que nós trabalhávamos só com a bota de rebote, até a gente entender que a gente também podia ter os grupos de treino, ter um espaço especializado para atender só mulheres, porque o que acontece muito também com as mulheres? Elas não querem ir na academia. Elas não se sentem confortáveis de ir na academia. Seja por a roupa que vai usar, não saber mexer nos equipamentos, ter que precisar de ajuda a todo momento, né? Seja por ter homens lá e não se sentir confortável. E, por que não? Acontece muito. O marido não gostar, né? E ela não querer desagradar o marido. Não estou dizendo que isso é o correto, estou dizendo que isso acontece. Sim. Né? Lembrei de uma piadinha bem infame que eu já ouvi. Como a gente sempre diz, não são todos os homens, mas normalmente vem de um homem, que é academia só tem quem não precisa e quem não adianta. Aqueles comentários maldosos. Ou tu é muito gostosa e tu tá lá, tu não precisa malhar, tu só vai lá tirar foto. Ou tu tem uma obesidade ou algum outro problema que tu não tá no padrão e daí pra ti não vai adiantar. E aí que tá errado, gente. E aí que tá errado, que se tu tá lá, olha só, se tu está acima do peso, tu está realmente no lugar buscando certo. Buscando atrás, exato. Tá correndo atrás do que tu precisa. E se tu não está, tu está mantendo a tua saúde, porque o físico vem depois, né? Mas assim, a gente... Todo mundo precisa. Claro. Né? Todo mundo precisa. É funcional, não é estético. Então a gente tenta sempre criar um ambiente
dentro das nossas possibilidades, o mais família possível ali entre as mulheres. Então, a gente faz eventos, né? Essa semana a Bruna fez uns bilhetinhos, fez uma dinâmica. Muito legal, gente. Achei muito legal. Ela entregava a frase ali, né, Bruna? Eu deixei pra entregar, porque na verdade, na última semana, assim, eu entrei em contato com vários alunos que estavam há 5 dias sem ir, que não é normal, né? Normal delas. E muitos estavam, assim, com problema. Que não tô bem, não tô indo porque não tô bem. E aí eu falei, vamos essa semana puxar mais nesse Setembro Amarelo. E aí, na segunda, até a gente fez um treino que a gente falou sobre ele, que ele era um treino muito mental, era um treino difícil. Mexia com o mental, né? Era um treino que tinha 2 movimentos e um era completamente repetitivo. E é o tipo de treino que tu começa a pensar, eu vou desistir, eu não aguento mais. Falei pras gurias, tentem pensar, hoje é dia de vencer. Hoje eu vou vencer, hoje eu vou conseguir. E foi um treino muito legal. E aí, no outro dia, eu fiz frases. Todas as frases que eu fiz pensando nas alunas mesmo, eu fiz pensando em cada uma. Legal. E eu disse até que as frases que escolheram elas, não foram elas que escolheram as frases, porque deu muito certinho, assim. Então, no final da aula, que já treinou, já botou tudo pra fora, alongou, eu passei entregando as frases, assim. Até tiveram casos que pegou a frase, abriu e já começou a chorar, né? Porque a gente percebe que nos últimos dias as pessoas estão muito emotivas. Muito, assim, né? Com os problemas à flor da pele. A gente nota isso muito e também vocês podem ver que muitos casos, isso é estatístico, muitos casos de suicídio ocorrem no final do ano. Sim. As pessoas vêm carregando uma bagagem muito pesada ao longo do ano e quando chega e tá chegando o final por do ano, essa época, exato, tu vê assim, ó, que tudo que tu tinha de projeto, tu não conseguiu colocar em prática, que as coisas se agravaram, que tá tudo muito caro. Que falta pouco. Isso, o ano passa muito rápido. Isso. O mesmo efeito favorável que tem na virada do ano, de começar um ano novo, coisas novas, tem o efeito contrário no final do ano. Exato. Então, a gente começa a ver muitos casos de suicídio no final do ano. Então, a gente tem que ter esse olhar, essa atenção. Porque, de repente, foi aquele teu bilhetinho que resgatou aquela tua aluna. E tu não sabe, a gente não sabe. Exato. Tem gente, como a gente falou antes, que não dá o sinal. Às vezes, a gente não sabe o quanto a gente toca as pessoas, né? Então, lá, a gente tenta fazer dentro do que a gente pode, do que está ao nosso alcance, enquanto negócio também que somos, né? Ser o mais pessoal possível, né? Fazer com que elas se sintam confortáveis, com que elas se sintam... parte daquilo, né? Parte daquilo, né? Parte daquilo. Então, a gente faz aulões... temáticos com elas. Agora a gente vai participar de uma corrida que, para nós, estávamos falando de corrida antes, né? Ela não é uma corrida com bota de rebote, mas é uma corrida que nós, enquanto negócio, não temos lucro nenhum, muito pelo contrário, mas a gente sabe que é uma corrida que tem obstáculos e que vai ser para elas assim. O que eu digo? Vitória. Quando vocês começarem, vocês vão se arrepender. Na largada, eu me arrependo sempre. Aí no meio, dá mais umas 3, 4 arrependidas. Mas lá no final, vai ser muito legal. Termina suja, mas arrebentada. Vai ser muito bom, mas vitoriosa. Porque tu vai olhar e vai dizer, nossa, eu consegui. Eu tô naquelas fotos, e as fotos são muito legal, e aquelas fotos vão ficar contigo para sempre. Então, isso é muito legal. E a gente não faz por nós, porque se a gente quiser, a gente vai. E a gente vai. A gente sempre foi. Mas tu levar um grupo, e nós somos 22, eu acho, né, Nossa, Bruna? que legal. A gente ainda vai entrar mais, mas nós somos 22 já. E a gente fica eufórica para que aquele grupo que nunca foi tenha essa sensação. E no próximo grupo vão ser outras mais. Por quê? Porque essas servem de motivação. Nossa, Sim. tem quem já foi várias vezes. Pode, eu consigo também. Sim. Às vezes tu te vê menos capaz que o outro, aí tu vê o outro fazendo. Quando eu fiz o convite, a gente fez o convite, né, Bruna? A gente disse, todo mundo pode. Porque a primeira coisa, quando se vê as fotos, não, mas isso eu não consigo. Não é pra mim. Não é pra mim. Né? Então, assim, não pode. Não, em nenhum momento a gente disse vai ser fácil. Porque não é. Né? Então, a gente tem que ser realista. É desafiador. É desafiador. Então, a gente assim diz. Assim como muitos treinos são, né? Sim. No estúdio, né, Bruna? As pessoas entram e olham. E fica uma paparada, meu Deus do céu.
e essas coisas, e isso aqui. Isso que eu o vou fazer? estúdio de Entra na vocês porta. tem aquele ar super feminino. delicado. Vai num box que é misto, é bem Nossa. complicado. Esses tempos, Olham as cordas e dizem, não. eu vou ter que subir nessa corda. Não. Se um dia tu quiser subir, nós vamos treinar para que tu progressão. suba, né? Mas tu não é obrigado a subir. Existem adaptações que vão te levar até lá, se tu quiser. Gurias, Né? eu Tu tem me que uso querer. como exemplo. Eu pratico há bastante tempo a modalidade. E eu não pulo caixa. É uma limitação minha. Eu vou lá, coloco minha anilha uma em cima da outra e faço a minha parte. Faço o meu Exato. melhor. É tu contigo mesmo, É né? isso. Uhum. E mesmo Então não assim pode- tu tá progredindo, né? Muito. Aham, Exato. Eu já vi. É. E eu acho que tu ainda não pula na caixa, né? Na verdade, já pulei, mas hoje eu acho que esse meu... Não sei se parece que a ideia da velhice tá encostando em mim. Uhum. Eu vou ficando meio assim, nossa, se eu me machucar hoje com a idade que eu tô, Uhum. vou demorar mais a recuperar do que antes. Sabe essa Uhum. coisa? Uhum. É o mental, é o que a gente É o tá mental. conversando. É um É um mental. bloqueio. Bloqueio é um bloqueio. total. É um bloqueio porque não tem idade. Até porque tu. Claro que não. Porque a idade é a idade, que legal. Como é que é aquela frase que tem? Eu quero envelhecer mais demorado possível. Tem alguma coisa nesse sentido. Então, eu quero envelhecer. Óbvio, mas com saúde, não O precisa mais- ter pressa. Eu quero envelhecer o mais novo possível. Alguma sim. coisa nesse sentido, assim, que eu não me lembro. Mas, assim, a idade, ela vai chegar. E eu quero envelhecer. Sim, Quero eu ficar- também. Mas eu não quero ficar bem velha. Nunca. Mas eu quero envelhecer. Eu quero ser quero ficar uma até os 90. idosa funcional. Não, então. Né? Vital, né? Vitalidade. Vital. Eu quero envelhecer. Não Sem quero depender morrer de jovem. ninguém. Eu também Eu não. quero envelhecer, mas eu não quero ser uma pessoa que dependa. E aí, ali na questão da atividade física, os estudos comprovam que a partir dos 30 anos tu perde 1% de massa magra por ano. E vai evoluindo. Só vai evoluindo, né? Então, assim, se tu quer não depender de ninguém para caminhar, se tu quer não depender de ninguém para qualquer deslocamento, para sentar, sabe aquele sentar que tu tem que te escorar, que tu tem... Se tu não quiser isso, tu tem que construir Bora agachar, massa gente. magra. Tu tem que construir massa magra, porque tu está perdendo massa magra depois dos 30. Eu estava estudando, tem um estudo que fala que se tu quiseres ter minimamente uma qualidade de vida, ter uma chance de uma vida saudável, tu tem que caminhar pelo menos 15 minutos por dia. Gente, tem gente que não caminha Não, 15 minutos por dia. não. Tem E aí muita gente. Vai envelhecer como? Como é que tu vai Uhum. chegar no final da tua vida? Não, e Uhum. tem pessoas que entram no carro, chegam até o trabalho, passam aqui, às vezes, 10 horas só digitando, volta pro carro, entra em casa. E é só isso. Eu pego muito carro de aplicativo. Uhum. E aí, a maioria deles que eu converso, que eu falo que eu sou... Quero morrer jovem o mais tarde Tarde possível. Essa é Ai, ótima. fui atrás. Isso aí. Não deixamos ninguém sem informação. Isso. E aí eu sempre pergunto isso, quando eu falo, eu sou profissional de educação física. Tu tira um tempinho do teu dia para fazer atividade física? E ontem a menina que me levou pra aula, ela falou, não, e tô tomando muita medicação, porque de tanto trabalhar nessa atividade, eu desenvolvi uma fobia, eu tenho síndrome do pânico, e a primeira coisa que o médico me disse é, faça atividade física. Eu digo, então, vou reforçar a orientação do teu médico, faça atividade física. Porque o teu quadro vai agravar. Porque tu passa muitas horas sentada. O teu corpo vai tá entrando em sofrimento. Não é só mental, é físico. Então, caminha meia hora por dia. Vai nadar. Porque assim, não adianta o Marlon dizer assim, vai fazer musculação. O Marlon não gosta de musculação. Exatamente. Porque eu não consigo ficar numa máquina sozinha. Eu gosto de esporte coletivo. Eu vou lá e faço um crossfit, um fit training. Eu gosto das botas de rebote. Eu gosto de interagir com pessoas. Uhum. Não importa qual esporte tu vai escolher. Exato. Escolha um que te faz bem e ele vai ser a porta de entrada para os demais. Exatamente. Então, se tu quer ter uma vida melhor... Buscar, né? Buscar alguma coisa que faça tu te encontrar e te dar prazer. Encontrar um prazer na vida, além dos prazeres que a gente já nasce com, né? Que é comer, que é beber, né? Então, encontrar alguma coisa que te traga essa satisfação. É isso. Né?
Eu sempre oriento também, busca um esporte que tu goste, que tu vai gostar de fazer, que tu vai ter prazer em fazer. Antes eu tava falando com uma aluna até, ela disse, Bruna, não fui ontem e eu senti necessidade, fiz até uns exercícios em casa, porque eu tava precisando. Falei, esse é o caminho. Isso é o legal da boa caminho. orientação nos nossos espaços. Porque a gente consegue dar autonomia para que naquele dia aqui, não no caso de deixar de ir porque tá triste, porque tá deprimida, Sim. mas naquele dia que realmente tu não conseguiu te deslocar até o espaço para treinar, tu tem autonomia para treinar em casa. Porque tu vai estar ativa. E isso passa por um bom profissional. Claro. É o que a gente sempre fala, a gente conversa. Sendo amigas, a gente tá sempre conversando, né, guria, sobre isso. Sobre a importância de tu buscar um profissional qualificado. Que se importe, Isso. né? Que E que realmente entenda o se teu importe. caso. Que não seja só financeiro. Porque financeiro a gente precisa, porque Claro. é a nossa profissão, é onde a gente leva o nosso sustento para casa. Mas que não seja, sabe, taxado a isso só. Sim. Que entenda que quando tu escolher uma profissão que dificilmente, não é que não vai, mas que dificilmente vai te deixar rico, né? Financeiramente, mas te deixa rico de tantas outras coisas. Eu sempre falo isso. Porque a educação física, ela entrou para mim, né, na porta dos fundos. Né? Na porta do nada a ver, né? Tu era lá, né? Bacharel em Direito, policial militar. Eu era do corporativo, formada em recursos humanos, cuidava lá da administração de patrimônio com várias empresas terceiras. Nada a ver. Eu só queria fazer o meu esporte preferido, né? Mas bateu na minha porta, eu abri, eu estudei, eu me formei e eu entendi que eu sou muito mais feliz. Propósito. Eu falo sobre isso. Eu sou muito mais feliz fazendo pessoas felizes. Uma pessoa com propósito, ela tem a vida realizada. É mais difícil financeiramente, óbvio, porque tu ter o teu negócio hoje no Brasil é complicado. É muito Gerir complicado. pessoas é complicado. É muito complicado, mas assim, ó, nossa, vale muito a pena. E aí, a Bruna acabou caindo de gaiato num navio, na porta dos fundos também, né, Bruna? Mas a Bruna sempre no meu curtiu. caso já me fazia feliz, assim, eu sempre gostei de muito. treinar. De treinar e dar aula me motiva muito. Essa semana até terça-feira. Terça-feira era um dia que eu tava... Não, foi segunda. Eu tava meio baixa, assim. E segunda é um dia que eu dou poucas aulas. Então, e aí eu fui dar uma aula que não era minha. E antes disso eu tava, cansada, assim, pensando. E eu dei essa aula e a minha energia mudou completamente. E muda. Isso é muito incrível. Mudou completamente. Dar aula e treinar, pra mim, é quase o mesmo efeito, assim. Sim. Porque às vezes a gente também não tá 100% e tá tudo certo. Porque é o teu trabalho. E foi segunda também, né, Bruna? Segunda era meu dia de dar aula. E eu um pouco antes de começar as aulas da noite, né, eu disse pra Bruna que eu não tava nos dias. E é isso, eu acho que a gente tá num período, né, e eu não tava nos dias. Mas quando chegou a hora da aula, uma aluna até mexeu comigo, ela disse, meu Deus, hoje tu tá ligada nos 220, né? E eu não tava. A gente se transforma. Porque tu E tira eu aquela não força, tava. né? Mas, assim, aquelas pessoas que estão ali, elas estão ali com um objetivo, né? Que ali elas vão para ser felizes, para fazer a sua atividade, o seu esporte, o esporte que elas escolheram, que elas estão escolhendo ainda. Porque muitas vezes elas entraram ontem, estão conhecendo, estão vendo se vai ser aquilo ali para elas. Então, a minha missão é fazer com que elas entendam o que é para elas. Elas merecem o melhor de nós, isso né? quer Mas dizer. o legal é que esse melhor de nós não é um melhor forçado, assim. Sim. É o melhor e é o melhor que a gente Exato, tá sentindo também. não é. Foi muito natural, sabe? Muito natural. Nossa, e foi muito legal. Foi esse treino que a Bruna até falou que a gente fez diferente, porque mexia com o mental. E era uma gritaria às 6 horas da tarde, legal. uma gritaria às 8 horas da tarde, o Tendel, uma aula entrando, outra entrando. E é disso que eu gosto. Eu também. Eu recebi uma aluna essa semana, na terça-feira, e ela muito triste porque ela perdeu um colega que ela amava muito, assim. Ele infartou muito jovem. E aí ela me falou na segunda, amanhã eu vou na tua aula porque eu tô precisando.
E aí, quando terminou a aula, eu abracei ela e disse, e aí, como é que foi? E ela, nossa, a tua energia é incrível. Eu disse, não, é a energia de vocês, porque o professor sozinho Não. É. não existe. E eu gosto de sala cheia. Às Eu vezes a pessoa, também. Ai, tu gosta de sala cheia, A troca porque de claro, energia. né? Não. O financeiro é Não. consequência. Não. É que é a energia que as pessoas emanam, Isso. né? Então, Numa tem sala menos cheia. pessoas, tem energia, mas menos. Quanto mais energia. Então, uma sala cheia é tendel para quem é professor, né? É muito A bom. gente É fica- loucurada, Aham. corrida. Ali meio louco. Mas, nossa, é muito bom. É muito bom. Porque, claro, quanto mais cheio, mais responsabilidade. Tu tem que ter Exato. um Tu cuidado tem que maior, uma distribuição melhor, É, né? mas cuidado. Demanda muito. Ah, tem É. Mas que é organização muito com bom. tempo, Aham. mas é muito Tudo. bom. É muito E aí, legal. nessa segunda aí, é uma aula atrás da outra. Então, tem as duas de fit, depois a de rebote. E aí, era uma galera chegando, outra saindo, terminando uma gritaria, porque a gente se apoiou no treino. Mas é isso que me faz feliz, entende? É isso que me faz feliz. E é essa energia que a gente quer que as pessoas Isso. Sim. entendam, sintam. É. Tipo assim, que esse é o caminho É. pra te ficar bem. É. O que a gente vê de aluna, né? Ai, eu tô tentando trazer minha irmã. Aham. Eu tô tentando trazer a minha Aham. prima. Ai, queria que todo mundo fizesse, porque Sim. são pessoas que eu gosto. E eu gosto tanto de estar aqui. Eu queria que elas viessem também, que elas E entendessem aquela o coisa quanto do é bom. virar hábito. Porque, tu entra, tu chega, não é tanto teu espaço, não é, talvez não seja pra ti. Mas à medida que tu vai te apropriando daquele espaço e daquelas pessoas, daquela convivência, vai te trazendo bem, vai te fazendo bem. E é aquilo que tu quer também pro E o outro, dia né? que tu não for, vai ser o teu dia ruim. Vai. Não, vai. Incrível. A Bruna falou isso esses dias. Vai ser o teu dia ruim. Ah. Esses dias uma aluna me disse também que, final de semana, né? Sábado e domingo ela ficou sem treinar. E aí no domingo o marido dela disse: pelo amor de Deus, liga pras Tá gurias, insuportável. vai, arruma uma aula, tu precisa ir. Outro caso, uma aluna minha foi viajar para os sogros no interior e ela disse que era 5 da manhã. Ela disse: Fulaninho, eu preciso sair para caminhar. Ele, meu Deus, mas que Quem hora? é tu, estranha? Mas que horas é isso? Ela, ai, é umas 5, mas é que eu não tô conseguindo, eu tô tendo uma crise de ansiedade, eu preciso me movimentar. Porque eles tiraram férias, então eles já deviam estar uns 10 dias lá, e ela 10 dias, casa dos sogros no interior, né? Não, imagina. É, Muda toda a rotina. comendo, bebendo, fora da tua rotina, parado, né, sentado. Então, eu preciso me movimentar. Aí, Anne, ele levantou e a gente saiu pra caminhar. Eu disse, às 5 da manhã, ela, às 5 da manhã, já era claro. Porque, né, nesses horários mais, já era claro. Mas a gente saiu, quando voltou, eu voltei leve. E olha que legal, ela E fez olha- bem pra ela e pra ele, É, porque ela levou ele junto. E tu pensa assim, que é isso que tu queria que todo mundo sentisse. Claro que às vezes a pessoa vai chegar num nível lá, né, de ansiedade, de depressão, ou de até de não acreditar em si, né, que vai conseguir. Estão meio casados, né, amiga? É Uma tudo coisa meio... acaba... Aí a pessoa chega o primeiro dia, não é tudo aquilo. Às vezes até numa semana diz, ai, é que eu não gosto de fazer nada. Mas se ela persiste, Se ela se abrir pra isso, né? se permitir, é verdade. tu tem que te permitir. Se ela se permitir a isso, o resultado ali na frente vai ser muito bom. E tu começa a ver. Tu começa a ver que já não é mais obrigação. Que ela, de 2 vezes por semana, ela passa pra 3. É muito engraçado, né? Não, a gente tem um caso que agora até lembrei, né? Que é incrível, porque ela chegava de muito mau humor todos os dias, Sim, né? Ah, Todos sim. os dias não, ela treinava 2 vezes por semana. Ela chegava Aham. extremamente É um mal-humorada. caso bem legal. Ela não gostava de treinar, ela não gostava de fazer nada. Já tinha sido aluna da outra modalidade Já nossa. tinha sido. E, Não. E aí começou a ir e começou a melhorar os movimentos dela. Hoje até ela me mandou uma mensagem falando sobre o agachamento dela. Ela disse, Bruna, eu nunca achei que eu ia conseguir fazer dessa forma. Porque tá lindo, tá realmente muito bom, assim, tá num padrão bom de movimento. E agora, daí ela passou pra 3 vezes por semana. Agora ela faz o plano livre, que são Pode, todos quando os dias. quiser. Pode de Ela segunda vai a sábado. todos os dias, ela não falta e ainda domingo, às vezes, ela nos chama E e diz, questiona se não vai vocês ter não aula no querem feriado. treinar? E questiona se não vai ter domingo aula no ela tava feriado. mandando E o humor mensagem, já é outro. vocês não querem treinar? É muito engraçado. E humor, né? São pequenas coisas, na verdade, aquilo que a gente estava falando de comemorar as pequenas conquistas. Começa com a melhora no movimento, começa a tu ter mais disposição, mais energia, tu começa a te sentir mais bonito e uma coisa leva a outra. Ela tem tudo isso. Ela tem até o histórico de ter perdido 11 quilos, né? Sim, Desde que imagina. começou,
né? São 7 meses que ela começou, 6, 7 meses. Então, só que assim, ela não se apega, a gente percebe que não tem ao peso. Entende? Isso foi consequência do que aconteceu. Entendeu a importância, né? Nossa. Tu entendendo a importância. Inclusive vai na corrida Vai essa na com a corrida gente. também. Legal. Vai ver como é, que não é, né? Falando em peso, assim, isso eu vejo muito nas minhas alunas. Porque o peso é algo muito forte, assim, na relação da obesidade, da bariátrica e tal. Uhum. E aí, elas entram com essa ideia, nossa, eu vou pular com as botinhas, eu vou emagrecer. Quando, na verdade, o emagrecer é o de menos. A resistência fica melhor. Uhum. Tu tá num grupo bacana, tu já começa a te vestir Energia. mais parecido, né? Tu já Uhum. começa a usar... Tem umas que chegam usando só preto, porque Isso é se uma acham boa. gordas. Verdade. E aí, Isso muda muito. Aí daí tu... Pô, minha colega ali tá de top, vou me permitir também. Exatamente. Então, tu começa a descobrir uma outra pessoa em ti e vai mudando os outros, vai te dando autoconfiança, tu fica melhor no trabalho. E tu percebe que apesar de ser um grupo só de mulheres, que tu também tem um grupo só de mulheres, né? Nenhuma olha pra outra se tá Não. de top, se a barriga é de tanquinho, ou se não é tanquinho. Hoje, uma me disse, ela disse, Anny, eu tô gostando muito, porque, ninguém nem dá bola, né? Se tu Não tá dá fazendo tempo. certo, se tu tá fazendo errado, se tu tá de top, se tu não tá de top, não importa. E eu tô me sentindo muito bem com isso. Legal. Porque eu tinha receio nunca fiz nada. Tem 28 anos, eu acho, nunca tinha feito nada de atividade física. Nossa. E tá mandando tri bem, tá super feliz, me contou, perdi 4 quilos. Ela foi com o foco de perda de peso. Esse é o foco dela. Independente do foco, ela tá fazendo pela Por saúde dela, né? E entendendo que tá ali naquele grupo, as pessoas nem olham, né? É um grupo divertido, é um grupo legal, que bacana. Tô me sentindo muito bem. Fiz matrícula em 3 vezes, quando eu for renovar, eu vou pra livre. É o que a gente falou no começo. Todo mundo quer pertencer a alguma coisa, a um grupo. Porque o grupo, de uma certa forma, ele te protege daqueles medos que tu tens, né? Uhum. De que os medos que a depressão te traz. E as amizades? Sim. As amizades que tu consegue fazer quando tu começa a pertencer a um grupo, né? Uma amizade. Uma rede de apoio. Uma boa amizade que tu fizer, né? Tu já ganhou muito. Eu ouço muito isso, né? Nesse lugar eu fiz amizades maravilhosas, nesse lugar eu me sinto muito bem, nesse lugar eu me realizo. Dali as pessoas se encontram fora, né? Almoço, jantam, rap. Então, é mais do que. A atividade física, às vezes querem fazer personal. E a gente apoia que façam em grupo. Sim. A gente apoia que façam em grupo por causa disso. A gente tem personal, pode dar o personal e entende quando a pessoa não quer. Mas o grupo, ele é muito mais do que só a atividade física, né? O grupo, ele vai te trazer N benefícios além do físico, né? É o que a gente falou lá no comecinho da questão da depressão, que ela te isola. Então, tu conseguindo romper essa primeira barreira do isolamento, já vai fazer com que tu tenha uma chance a mais de melhorar. Porque o que tu falou, tu vai ter a tua equipe de apoio, tu vai ter um grupo de apoio, vai ter alguém que está vivenciando as mesmas questões que tu, e tu vai conseguir enxergar no outro, nossa, ela tá conseguindo, também vou conseguir. E uma vai apoiando a outra, tu não se sente mais sozinha, já quebra parte desse problema que é o isolamento. Eu até tinha anotado aqui que como chega para nós, porque às vezes o marido identifica, né? O marido identifica que a mulher precisa de ajuda. E como chegam maridos? Procurando, querendo matricular essas esposas, pedindo informações, né? Mas é aquela coisa. Não adianta. A gente tem casos que adiantou, que ela veio e se encorajou, né? Mas tem que partir da mulher. Sim. Ela tem que querer, né? Ela tem que querer, ela tem que... Porque é o corpo dela que vai ter que estar lá, ela vai ter que... Exatamente. Ela tem que ter, como o caso lá que eu relatei no início, ela tem que fazer a escolha dela, né? Se é mais fácil eu tomar um remédio, né? Para as minhas dores e para os sentimentos que eu estou tendo, né? Ou se eu vou procurar fazer algo por mim. A gente na família, rapidamente assim, a gente na família teve
caso, né, aonde a pessoa só tomava todos os tipos de remédios, muitos e muitos remédios, em busca De da preencher o vazio. cura. Não tem. É. Eu tenho essa pessoa, tinha uma filha, né, que uma vez trocou os remédios da depressão por aspirina. Fazia o mesmo efeito. Sim. Nada. Nada. Entende? Placebo. Ela achava que estava Aham. tomando o remédio Ah. da depressão, mas ela estava Porque a tomando filha aspirina. conseguiu E a gente não tá aqui diagnosticar que- brincando com o remédio Uhum. e não tá aqui dizendo Desvalorizando. não, de né? forma alguma, que a atividade física por si só vai curar e a atividade física por si só, tu não precisa tomar de forma alguma. Claro, né? Muitos casos precisa sim, Uhum. precisa de um acompanhamento de um profissional, né, especializado, psiquiatra, psicólogo, terapia é muito importante. Então, não tô tirando o mérito de nenhum desses casos de forma alguma. Mas É que o remédio sozinho não vai poder só fazer isso, nada pela isso que eu pessoa, quis né? dizer, que o remédio sozinho, de forma alguma, ele vai fazer, sabe? Ele vai amenizar, ele vai lá no cérebro pegar aquilo que tá e fazer né? Encapsular. Exatamente, mas vai continuar lá, né? Então, essa Uhum. questão de que tu tem que fazer por ti também, por mais difícil que seja. E né? a pandemia veio para mostrar isso, da importância do profissional de educação física, tanto que nós passamos, oficialmente agora, regularizaram, né? Passamos a fazer parte do quadro de saúde. Exatamente. E se viu a importância. A maioria dos casos em que pessoas tiveram uma boa recuperação, apesar de uma grande contaminação pela Covid, foram aqueles que tinham um histórico, que treinavam, que tinham uma saúde melhor. Então, um percentual muito grande, muito, né? tanto que hoje existem vários profissionais de educação física que trabalham dentro de hospitais, trabalham nessa equipe multidisciplinar. Então, eu entendo bem o que tu disseste com relação a que nós não estamos desvalorizando a Não, de questão. forma alguma. Cada profissional tem sua importância. Exato. Mas o profissional de educação física hoje, ainda bem, né? As pessoas começaram a entender a importância. Que não é só um treininho. Não. Que a gente tem um valor muito Não maior. é só uma assim, dancinha. não é isso. Que Não. a gente tem uma importância grande na vida dessas pessoas. E que pessoas que, por algum motivo, deixam de ir treinar, aquilo faz muita diferença no dia dela. Então, é isso que a gente quer transmitir, eu penso, né? Às Com vezes essa o treino é a conversa. melhor hora do dia da pessoa. Exato. Às vezes ela passou o dia inteiro estressada e ela tá indo pra melhor Um momento hora só do dela. dia. Aquele momento que não precisa Momento que pensar em ela nada. pode esquecer de tudo. É isso aí. Exatamente. Ontem uma disse, era aqui que eu tinha que estar essa hora mesmo. Sabe? Pra mim não... No limite. Era aqui que eu tinha que estar. Pra evitar Mas de perder o meu acho que a gente réu conseguiu primário. transmitir, Acho né, que gurias? sim. Então tá, eu te agradeço. Esse convite, amiga. Muito obrigada Querida. por tu dedicar esse espaço aqui pra nós, tá? Do teu tempo, porque Obrigada. o tempo é uma coisa muito importante. É o nosso bem mais valioso. E se a gente dá o nosso tempo para algo ou para alguém, é porque aquilo é muito importante pra gente. Tempo de qualidade. É isso aí. Minha maneira mais importante de demonstrar carinho. Gratidão. Eu Obrigada que agradeço, mesmo. gurias. Lembrando que a gente vai colocar na legenda, né, Na Bruna? legenda vai estar Na as legenda, instruções. as instruções para o nosso sorteio. Aproveitem as promoções do Acordei Assim Lashes. As promoções, o cupom de 15% de desconto, né, Da Bruna? Malha Bela. Da Isso. Malha Bela. E quem quiser aproveitar para fazer aquela aulinha com as botas de rebote ou tiver precisando fazer a manutenção, procura o Word Jump. Obrigada.